Olá pessoal, tudo bem? Vocês já se questionaram como se livrar dos pensamentos negativos? Normalmente aquelas crises de pensamentos negativos que vão invadindo a pessoa, começam como alguns pensamentos intrusos e vão tomando conta, tomando conta, tomando conta, até que quando você vê, você está completamente imerso neles e tendo até mesmo algumas crises com relação a isso. Eu trouxe 5 técnicas, e dicas simples para você pegar e utilizar nesses momentos. A primeira delas é entender que tudo é passageiro, né? Na verdade, tudo na vida é passageiro, e essas crises também são. Então, muitas vezes você está em um pico, no ponto mais alto dessas crises, e você acredita que aquilo nunca vai passar. Mas normalmente esses picos tendem a durar de 30 minutos a 1 hora, e para você parece que é uma eternidade. Você tem que entender que tudo é passageiro, e isso também vai passar. E se você entender que tudo isso é passageiro, você acaba lidando melhor com essas crises. Você simplesmente fecha os olhos e pensa, vai passar, vai passar, vai passar. Inclusive esse carro fazendo barulho vai passar. Mas o que eu quero dizer é que você entender isso pode fazer com que você lide melhor com as coisas, e nesse momento você acabe se tranquilizando. Caramba, isso não é o fim do mundo, essa crise vai. A segunda dica, no caso, é você confrontar esses pensamentos mesmo, entendeu? Porque tem muitos deles que não tem sentido. E quando você sai da crise e está num estado normal, vamos dizer assim, de vigília, você começa a refletir: caramba, como não tinha sentido isso? Como eu me deixei levar por esse tipo de pensamento, não tem lógica ou algo assim, só que quando você está imerso neles, você não pensa, parece que vai te afundando e afundando cada vez mais. Quando você sai, você vê que muitos deles não tem lógica nenhuma mesmo. Então, seria interessante você começar a confrontar eles, sentar e pensar, caramba, qual que é o sentido disso? E tentar levar a sua mente para um outro lado, né? Não cair neles. Terceiro passo, focar na respiração. É uma maneira interessante você focando na respiração, porque muitas vezes quando vem uma crise dessa, você começa a hiperventilar, você começa a respirar de forma ofegante, mais rápida. Então você começa a é importante você começar a se acalmar, puxar pelo nariz, soltar pela boca. Foi mal o carro aí. Se acalmar, focar na respiração, respirar calmo e profundamente, contar até 10 e por aí vai. Uma outra dica bem simples e prática, vamos dizer assim, é você note que quando você está muitas vezes em uma crise, você tem um enrijecimento muscular. Então você isole a sua mente e concentre em um só músculo, por exemplo, do antebraço. Você vai ficar olhando ele, contrair ele e em seguida relaxar. Contrai ele e em seguida relaxa. Contrai ele e em seguida relaxa. Isole sua atenção em apenas esse músculo, por exemplo. E vai, contrai e relaxa, e conta até 10. Contrai e relaxa e vai contando até 10. Você começa, por exemplo, no antebraço, pode ir para o bíceps, tríceps, panturrilha, é um músculo que você, você, você se sentir melhor. E um outro passo bem importante, até anotei aqui, é você tirar a sua atenção disso e começar a pensar 7 coisas que você pode ver. Olha a sua volta, 7 coisas que você pode ver. 6 coisas que você pode tocar, 5 coisas que você pode ouvir. 4 que você pode cheirar e 3 que você pode comer. É estranho, infelizmente se estiver perto de alguma pessoa, mas lá ele. Mas brincadeiras à parte, isso é muito importante. Você tira sua atenção dessa crise, por exemplo, e joga sua atenção e seus estímulos sensoriais para as coisas à sua volta. E se você começar a sentir as coisas, por exemplo, eu estou aqui, você começa a sentir a textura, começa a tocar nas coisas e imaginar com relação a isso, você consegue tirar a sua atenção desse momento de crise e brevemente levar a sua atenção para um outro lado. E através desse outro lado você começa a se acalmar. É muito importante que você se acalme. Quando eu falei sobre você, por exemplo, confrontar os seus pensamentos, é inclusive uma técnica de desenvolvimento pessoal. Eu acho que eu li isso num livro do Napoleon Hill ou foi do Joseph Murphy, mas nesse exato momento não importa. Que é você imaginar, sabe como assistir aqueles desenhos que tinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro? Então é você imaginar, por exemplo, uma versão sua, ou até mesmo alguém que você admire, ou imaginar uma figura de autoridade no sentido de sabedoria ao seu lado, te orientando nesses momentos de crise. Então quando vem um pensamento, você imagina como que essa figura sábia responderia esses pensamentos. E isso é interessante porque você vai entrando, você vai confrontando esses pensamentos
e pensando como que alguém sábio, por exemplo, responderia isso. Como com a versão minha mais madura e mais sábia responderia isso. Ou então, se você for religioso, é muito importante você chamar ali seu anjo da guarda, o seu mentor, ou Deus. Eu não estou aqui para julgar a crença de ninguém. E você pensar assim, caramba, como que ele gostaria de me ver? Como que ele responderia isso? Qual seria o conselho que eu receberia? Então, espero ter ajudado. Vou fazer um vídeo mais profundo sobre isso. Foi muito corrido o dia, corrido bastante mesmo. Então, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. E enrijecimento muscular. Você fica tenso, Porra, tá difícil hoje, hein? Quando você começa